odontopediatra Natália Teixeira. Tudo bom, Natália? Tudo bem, Seja boa tarde. bem-vinda. Muito Prazer tê-la obrigada. aqui. Prazer. Adorei aqui nosso mascote. Trouxe para mostrar um pouquinho de técnica de escovação para vocês. Natália, a gente percebe hoje, né, essa questão da escovação, da saúde bucal. Às vezes alguns adultos já têm algumas limitações, alguns probleminhas na gengiva, ou enfim. E é muito bacana quando a gente tem a oportunidade de ensinar os pais a, desde cedo, cuidar da saúde bucal na criança. Porque quando a gente começa lá no início esse processo, né, a criança já cresce entendendo algumas responsabilidades, né? Que no começo o pai acaba assumindo e depois a própria criança acaba assumindo, por exemplo, o ato da escovação. É, sim, com certeza. Na verdade, os hábitos instalados na primeira infância, que desde que a criança nasce até por volta dos 6 anos de idade, são os hábitos que perduram pela vida toda. Então, os hábitos de higiene bucal previnem os maiores problemas bucais. Então, os maiores problemas a gente consegue prevenir com medidas simples. E imagina se essas medidas forem englobadas na rotina desde cedo. Então, a chance de ter problema, com certeza, lá na frente vai ser menor. A doença cárie, por exemplo, que é uma das doenças mais prevalentes do mundo e a doença bucal mais prevalente, ela pode ser prevenida com o hábito de higiene oral adequado. Então, um problema que pode causar tantos transtornos pode ser evitado com medidas simples. E sem dúvida, sim, implantado desde cedo é muito bom. Quanto mais cedo, melhor, né? Daqui a pouquinho tem as técnicas, tá? Corretas de escovação. Mas antes, a gente compartilha com vocês, então, as nossas telas, nossas informações para a gente pontuar e exemplificar bem aqui a nossa entrevista, que você possa entender mais, conhecer mais sobre saúde bucal e melhorar, né, a qualidade dessa escovação. Filho, netos, você que tem aí sobrinhos, fica uma sugestão, né? Aprender sempre é muito bom. Então, cuidados pensando na higiene bucal, não esquecer de escovar a língua, o uso do fio dental é essencial, nunca deixe de supervisionar a escovação do seu filho, realizar movimentos demorados com a escova, em torno de 8 movimentos por dente, a gente vai inclusive daqui a pouquinho mostrar quais são esses movimentos corretos, os mais adequados, e evitar o uso da chupeta. A gente falou, inclusive, recentemente no programa sobre a questão da mamadeira, da chupeta, ou mesmo chupar o dedo, né, que é um hábito muito comum entre as crianças, e como é difícil, né, os pais conseguirem aí tirar esse hábito das crianças. Sim, os problemas bucais mais comuns na infância são, primeiro, a doença cárie, como eu já falei, que a gente consegue prevenir com medidas simples de higiene, e o segundo maior problema é a alteração de formação causada pelo hábito, seja chupeta, seja dedo, sucção digital, que a gente chama. Então, os maiores problemas da criança, os problemas bucais, claro, são causados ou pela falta de higiene e alimentação inadequada ou pelo uso excessivo da chupeta do dedo. A gente sempre fala, me questionam muito em consultório a respeito da chupeta, porque a chupeta ela é muito relacionada com o bem-estar da criança. A chupeta ela tranquiliza. Então a criança está chorando muito, as mães hoje trabalham muito mais que antigamente. Então, para ter aquele momento de pais ali em casa, a mãe muitas vezes oferece a chupeta para a criança. E é extremamente complicado você entrar no contexto familiar e falar, remova essa chupeta a qualquer custo. Então, o que eu digo sobre a chupeta é o seguinte, se eu puder evitar, é melhor. Essa coisa de que chupeta é bonitinho, vamos colar strass, esqueçam. Chupeta já foi muito relacionado com coisa boa com criança. Hoje a gente sabe que isso não é para acontecer. Então, jamais relacionem chupeta com algo bom, com algo positivo. Mas a chupeta ela tem a sua função. A gente tem estudos que comprovam que a chupeta utilizada só para dormir até 1 ano de idade reduz até a chance de morte súbita do bebê. Então, em momentos que a criança precisa tranquilizar, por exemplo, mães que não conseguem oferecer o peito, crianças que não mamam no peito, que usam somente a mamadeira, o hábito de sucção da chupeta, ele entra como necessário. Porque crianças que mamam no peito têm a necessidade da sucção suprida com o peito. Crianças que mamam na mamadeira não têm o hábito de sucção suprida, portanto, precisam da chupeta. Então, por isso que eu digo, procurem sempre um profissional para orientar quando a chupeta deve ser utilizada. Geralmente acontece em que momento, em que faixa etária, assim, para a gente
Olha, os pais, né? Preferencialmente até 1 ano. A gente consegue falar com tranquilidade de que, sem causar problemas, de que se a chupeta for removida até o 1º ano de idade, a formação da parte óssea, da parte muscular é feita de forma correta. Agora, se o uso for prolongado, muito provavelmente essa criança vai ter problemas de formação e não é problema dentário, é problema de deformidade óssea, porque vocês imaginem uma criança em desenvolvimento e aqui, isso daqui é um limpador de silicone, mas imaginem que isso é uma chupeta. Se eu tenho uma chupeta aqui na boca da criança, durante muito tempo, durante muitas horas por dia, a criança está em desenvolvimento, certo? Eu tenho aqui um aparato que não é para estar aqui. Então, o osso, na verdade, ele vai se formar em volta da chupeta. Por isso que a gente vê crianças, muitas vezes, com a mordida aberta, exatamente assim. E, na verdade, não é o dente que está torto, é toda a parte óssea. Que o corpo se desenvolveu, precisou se adaptar porque tinha aquele ser estranho ali. Sim, exatamente. O corpo, ele se adapta, ele se desenvolve em volta desse aparato que está ali, na verdade, não é para estar. Então, hoje, nós falamos muito desses 2 pontos, assim, muito cruciais para a saúde bucal das crianças, que é a parte dos hábitos parafuncionais, sucção digital ou sucção da chupeta, e também em relação à higiene, que previne a doença cárie, que é a mais prevalente. Outra coisa também interessante, eu acho que da gente falar é que se a criança tem o hábito de sugar o dedo, a primeira coisa a se fazer é tentar trocar pela chupeta. Por quê? A chupeta eu consigo tirar o dedo, tá ali com a criança sempre. Então, se a criança tem o hábito de sugar o dedo, primeiro tente trocar pela chupeta. Já vai ser uma troca melhor ali. Sim, primeiro porque a chupeta ela é um pouco menor, geralmente, que o dedo. Existe até no mercado chupeta que você encontra na embalagem, chupeta ortodôntica. Isso é mentira. Se fosse chupeta ortodôntica, ela corrigiria e não é isso que acontece. Independente da chupeta, ela vai causar malefícios, mas a chupeta ela é menor que o dedo, na maioria das vezes, e para eu tirar lá na frente uma chupeta é muito mais fácil do que um dedo. A gente tem algumas técnicas que facilitam bem, agora o dedo dificulta bastante. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho dessas técnicas e da técnica correta de escovação. Mas antes a gente tem mais uma tela, então, para pontuar para você de casa, que a gente possa ter um olhar mais atento, né, em relação à higiene bucal, nossa e dos nossos filhos. As crianças devem fazer aí consultas de rotina a cada 6 meses. Qualquer alteração no intervalo dos 6 meses, procure imediatamente um dentista. Não espere um problema aparecer. É aquela questão da prevenção, né? Quanto antes diagnosticar, muito mais fácil de tratar e muito mais rápido o resultado, muito mais eficiente. Consultas de prevenção são sempre melhores. Temos mais uma tela para a gente finalizar? Olhem só. Gravidinhas. Não só podem, como devem visitar um dentista. As grávidas sempre ficam com muitas dúvidas, né? Porque elas têm muitas restrições, né? Sim, mas a grávida deve procurar o dentista para cuidar da sua saúde bucal e também já pegar as orientações, né? Depois para o recém-nascido. E as gestantes estão mais propensas a infecções gengivais. Um olhar atento também, né? Assim, durante muito tempo acreditou-se que grávidas não podiam se consultar com um dentista. E hoje a gente sabe que é o contrário, na verdade. Porque separam muito a boca do resto do corpo. E uma grávida, imaginem se ela tem uma infecção de garganta. Ela vai ficar com essa infecção de garganta? Não, ela vai procurar uma ajuda. E por que na boca é diferente? Se uma grávida tiver uma infecção na boca, sem dúvidas essa infecção vai ser prejudicial para a saúde da gestação dela, para o bem-estar dela, bem-estar físico, emocional. Então, nós trabalhamos muito hoje para que as grávidas procurem o dentista para saber se está tudo bem com a dentição, com a saúde bucal e também para ter uma atenção especial à higiene. Por quê? Pelas questões hormonais da gestante, ela está mais propensa ao desenvolvimento de doenças gengivais. Então, por toda essa questão de alteração, eu sempre falo, né? A gestante ela não é doente, pelo contrário, senão ela não poderia estar gerando uma vida. Mas ela é uma paciente que está num momento especial de muitas alterações e na boca também acontecem alterações. Então, as alterações gengivais precisam de uma atenção especial nesse momento. A escovação precisa
ser muito bem executada. É claro que eu não quero assustar nenhuma grávida aqui, mas não deixem de fazer a escovação adequada e de utilizar o fio dental, porque as grávidas estão sim mais propensas ao desenvolvimento de doenças gengivais. E o que acontece muito é que quando elas passam o fio dental, a gengiva sangra e elas não passam mais com medo, porque elas se assustam com aquele sangue no fio dental. E pelo contrário, quando esse sangue aparecer no fio dental, aí que é para passar o fio dental mais vezes, porque quanto mais eu limpo, a minha gengiva mais saudável. Limpando, eu deixo um espaço para ela se recuperar, então o sangramento vai diminuindo. Então não deixem de usar o fio dental, as grávidas. Hoje a gente sabe também que a placenta não é um ambiente estéril e que sim, bactérias da boca podem colonizar a placenta a partir do momento que elas caírem na corrente sanguínea. Então, esse também é um alerta importante, que as infecções elas precisam ser tratadas, sejam elas dentárias ou gengivais, e as grávidas podem e devem receber atendimento se necessário, inclusive se precisar de extração dentária. O meu conselho para quem está assistindo é que procure um profissional capacitado para isso, que tenha estudado para isso e que tenha segurança o suficiente para fazer isso, porque nós utilizamos anestésicos, nós utilizamos medicamentos e é claro que precisa de uma atenção especial e de um conhecimento especial para atendê-las, mas precisam de atendimento quando tem alguma doença instalada. Não pode esperar o bebê nascer. Hoje a gente fala para esperar, muitas mães procuram, eu quero fazer clareamento para o ensaio de fotos. Não, o clareamento a gente não vai mexer, porque é questão estética, envolve ácido para clarear o dente e tudo mais. Agora, quando a gestante está com alguma infecção dentária ou gengival, a gente não espera o bebê nascer, a gente trata antes. Vamos fazer a escovação, Natália, para as mães aprenderem? A partir de que idade eu já posso entrar com creme dental, com a pasta dental? Tá, deixa eu só finalizar a parte da gestante. Pois não. Eu falei da questão de tratamento da gestante, né? Mas a gente trabalha no pré-natal odontológico na segunda fase, que é a atenção voltada para o bebê. Então, inclusive, essa técnica que eu vou mostrar para vocês agora, já é ensinada para a mãe enquanto ela ainda está grávida. Porque imaginem, se uma mãe recebe as orientações antes do bebê nascer, é muito mais fácil dela ir assimilando as ideias, de depois surgirem dúvidas e ela ir questionando. Então, assim, na segunda fase do pré-natal, a gente instrui a mãe a ficar atenta com o freio lingual da criança, porque o freio lingual está totalmente relacionado com a qualidade do aleitamento materno. Então, a mãe muitas vezes acha que o leite dela está fraco ou que ela não produz leite, e na verdade é porque o freio lingual da criança é muito inserido, ela não consegue mamar, ela não consegue fazer o movimento para mamar. Então, todas essas instruções, bebês podem nascer com dentes. Muitas vezes. Podem nascer com cistos gengivais, então tudo isso já é passado para a gestante. Então, gestantes não fujam do dentista. E bom, depois, quando a criança está com dente, eu acho que vale a pena a gente falar se precisa ou não limpar a boca quando não tem dente, que é uma pergunta bastante comum. É muito comum as mães passarem a gaze, né? Fazer higienização com a gaze. Sim, a gente não tem indicativo de que precisa limpar a mucosa do bebê antes dele ter dente. Sem contar que a gente tem comprovação científica de que a gente não previne doença alguma limpando a boca do bebê antes dele ter dente. Eu posso sim pegar uma gaze, pegar uma água filtrada, de preferência uma gaze estéril, porque a partir do momento que eu manipulo a cavidade oral de um bebê, eu levo bactérias, eu levo fungos. Então, eu posso, além de não prevenir nenhuma doença, eu posso acabar atrapalhando. Agora, a partir do momento que aparece o primeiro dente, é obrigatório escovar. Começou a nascer os dentinhos, começa a escovação. Começou a nascer o dentinho, começa a escovação. Como deve ser feita, Natália? Esse tipo de dedeira aqui de silicone, a gente encontra bem facilmente em farmácias, supermercados. Na embalagem, muitas vezes, está escrito que ela é indicada para a escovação dos primeiros dentes. Só que ela não limpa tão bem, porque ela é muito macia. Então, o indicado, a partir do primeiro dente, já é a escovação com as cerdas de nylon, que são as cerdas mais durinhas um pouco. É claro que não muito rígidas, mas elas limpam melhor do que a dedeira de silicone. Tá. Outro ponto importante, eu não posso fazer... Bom, vamos falar da pasta primeiro, desculpe. Eu tenho a escova, que é essencial. Agora, o segundo passo, a pasta de dente. Com flúor, sem flúor, obrigatoriamente
com flúor. A gente tem embasamento suficiente. Sempre que eu falo embasamento, são pesquisas científicas muito bem executadas, muito confiáveis, de que a gente pode usar o flúor. O que é o flúor? Ele é um medicamento. Como todo medicamento, ele deve ser usado com cautela. Ninguém pega um vidro de xarope e bebe. Então, eu não vou pegar um tubo de pasta e comer. Mas se eu utilizar na quantidade correta, vai trazer muitos benefícios e o benefício vai superar muito o risco. Então, a pasta sempre com flúor. No Brasil, infelizmente, a gente tem no mercado pastas com concentrações baixas de flúor. Isso vocês encontram atrás na composição da embalagem, na composição da pasta. Quando vocês olharem lá atrás para comprar, vai ter ppm, um número ppm de flúor. Estejam atentos para que esse número seja acima de 1000. Por quê? No Brasil existem as pastas com concentração baixa de flúor e essas concentrações baixas não têm comprovação alguma de que são eficientes. Então, ppm tem que ser sempre acima de 1000. Acima no de 1000, no rótulo. Atenção. Isso, prestem atenção. Sempre na frente vem com flúor ou sem flúor. Peguem aqui está escrito com flúor e lá atrás vocês olhem na composição, vai estar escrito a concentração, que é o ppm, que a gente fala de flúor, que é partes por milhão. Então, e outra coisa que eu falei, o flúor ele é essencial, mas a quantidade. Até 4 anos de idade, por volta de 1 grão, a pasta está fechada, desculpa. Imaginem. Até por volta dos 4 anos de idade, não exceder a quantidade de 1 grão de arroz. E a partir dos 4... bem pouquinho. É bem pouquinho. Prontinho. E a partir dos 4 anos, 1 grão de ervilha. Ou, para ficar mais fácil, pode colocar... Gente, ela não quer, sabe? Problemas técnicos. Ela tá com plástico aqui. Ah, tá com outra proteção. Mas é bem pouquinho. Mas assim, mesmo. Você falou, 1 grão de arroz é muito pouquinho. A gente fala até para colocar nessa parte aqui da escova transversal. Tá, a imagem tá bem fechadinha, dando para ver. É só na pontinha Só ali. na pontinha. Porque mesmo que a criança degluta, ingira toda essa quantidade, não vai ser suficiente para causar nenhum malefício para ela. Nem intoxicação aguda, que é imediata, e nem a longo prazo uma fluorose dentária. E a partir de 4 anos, aí eu aumento? 1 grão de ervilha, mais ou menos a quantidade. De arroz vai para ervilha. Isso. E a movimentação, para a gente finalizar, Natália? Certo, a movimentação. Eu sempre falo que a escovação correta é aquela que funciona. Então, eu vou ensinar uma técnica para vocês, mas é importante que vocês consultem um dentista para que ele avalie se o jeito que você está escovando é bom, está sendo eficiente. De repente, você está fazendo de um jeito aí na sua casa e está sendo bom, e você muda e não consegue fazer tão bem quanto você fazia outra. Então, existe uma técnica sim, mas é importante consultar o dentista. A gente ensina bastante para as crianças a técnica que chama fones, que é a de movimentos circulares. Por quê? Esse movimento de vai e vem é muito perigoso para machucar a gengiva. Eu machuco a gengiva muito facilmente. Então, se eu faço movimentos circulares, é mais fácil de deixar a força devagar, mais fraca, e eu consigo limpar toda a superfície dentária. Isso vale para crianças e adultos? Crianças e adultos. A gente ensina o da bolinha, né, para criança, mas adulto pode usar perfeitamente. Agora, o movimento de vai e vem, a gente vai utilizar na parte onde a criança morde, ou o adulto, nessa parte. Lembrando que movimentos repetitivos, se eu passar rápido, eu não vou limpar. Outra coisa também, sempre supervisionado por um adulto até no mínimo 8 anos de idade, porque até os 8 anos de idade a criança ainda não tem coordenação motora formada o suficiente para realizar a escovação de forma eficiente, sozinha. Então, até por volta dos 8 anos, escove. A gente fala, é importante a criança criar o hábito. Então, deixe-a também mexer com a escova, mas complemente. Fio dental a partir de que idade? Começou a ter dente próximo, um do ladinho do outro já tem que usar. E para encerrar, nosso tempo infelizmente acabou, algumas perguntinhas sobre aqueles enxaguantes bucais. Funciona eficiente? Não? E se for eficiente, a partir de que idade? Olha, os enxaguantes, eles não são essenciais, algumas crianças gostam por causa do gosto, pode usar, não tem problema, mas não é essencial quanto a escovação e o fio dental.
mais eficiente, então, escovação e fio dental. Escovação e fio dental. O enxaguante é um opcional. O enxaguante é um plus, digamos assim, não Perfeito. precisa. Quero agradecer mais uma vez a presença da Natália Teixeira, odontopediatra. Muito obrigada, viu, Natália? Eu que agradeço. Por toda a contribuição dada aqui ao nosso programa. Eu posso dar só um último recadinho? recadinho? Claro, por favor. Nós temos um site sem fins lucrativos, voltado para a saúde infantil, para prevenção e diagnóstico precoce. É o pedline.org.br. Lá vocês encontram informações confiáveis e bem úteis para a saúde das crianças. Repete então, pra gente. É o pedline.org.br. Obrigada, viu, Natália? Eu meio que agradeço. Super didática. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Até.